Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao Papo com o Autor, uma transmissão ao vivo da Editora do Brasil. Eu sou Vanessa Costa e vou conversar com Douglas Santos, autor e professor, bacharel e licenciado em Geografia pela Universidade de São Paulo, mestre em Geografia Humana pela mesma instituição, doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, onde foi professor do Departamento de Geografia durante 30 anos. Atualmente, é professor visitante na Universidade Federal da Grande Dourados e ainda autor do livro Geografia das Redes, da Editora do Brasil. Bom, hoje nós vamos conversar sobre a importância da geografia. Não deixe então de aproveitar esse nosso bate-papo que foi criado justamente para estreitar a relação entre o autor e os professores, a todos vocês que nos acompanham. Mandem perguntas, mandem suas observações, que o professor vai responder tudo. E claro, não deixe de curtir a página da editora. Professor Douglas Santos, tudo bem? Prazer tê-lo mais uma vez aqui com a gente. É um prazer estar aqui. Conta o que é e como é ensinar geografia. Bem, vamos pensar no seguinte. Acho que a geografia ela tem uma pergunta que você precisa responder, não é? Assim, de alguma maneira, isso a gente tem falado já várias vezes. Essa questão com a geografia envolve a necessidade que nós temos, individual ou coletivamente, né, socialmente, de saber onde estamos. Essa é a pergunta, né? Onde estou? E esse onde estou, evidentemente, não é um problema só da geometria, não é? Quer dizer, não adianta eu saber que eu estou num paralelo X e digamos, num meridiano Y e eu sei onde eu estou, não é? Porque, no final das contas, eu só sei onde eu estou quando eu consigo reconhecer em que processo eu estou inserido, não é? Quer dizer, com quem eu estou me relacionando, o que eu devo fazer, como eu devo me comportar, que coisas o mundo exige de mim, ou eu estou exigindo. Em resumo, saber onde estou é uma coisa complexa, que envolve efetivamente os lugares do mundo. É possível a gente imaginar que estar num deserto exige comportamentos diferentes de estar numa montanha cheia de neve, não é? Que estar numa cidade como São Paulo, como nós estamos agora, demanda um conjunto de atitudes que é completamente diferente de eu estar no meio da floresta amazônica. Estar nos lugares envolve uma relação com as coisas que compõem o lugar, uma relação com os processos que constituem essas coisas. E mais, reconhecer de alguma maneira o que é que eu posso fazer ali, o que é que eu devo, o que é possível, não é? Então, de alguma maneira, ensinar geografia está diretamente associado a esse reconhecimento. Essa reflexão, né? Essa reflexão, exatamente. E assim, isto tem tudo a ver com tudo aquilo que nós aprendemos a ler, a escrever, a fazer e tal. Porque, afinal de contas, essa coisa de se localizar e localizar as coisas é o exercício escolar por excelência, não é? Eu preciso saber como eu coloco, em que lugar eu coloco uma palavra dentro de uma frase, preciso saber em que lugar da sala de aula eu sento, preciso saber, bom, onde é que eu coloco os números para fazer uma operação. Então, esta coisa da localização, esta condição, não é, de ter o domínio sobre as localizações é uma demanda de todas as formas de conhecimento. E da geografia, esta ideia é onde eu estou em relação ao mundo, não é? Ao meu mundo, não é? Em relação à minha família, à cidade, ao país em que vivo, ao planeta, não é? E assim por diante. Então, nesse sentido, nas diferentes escalas, seja na escala planetária ou seja na escala assim, da minha vida privada, este reconhecimento é a minha condição de saber se eu domino a minha geografia ou não, não é? Então, assim, ensinar geografia é paulatinamente ir sistematizando esta capacidade, não é? Nós temos de aprender muitas coisas na escola, né? A escrever, a ler, a fazer contas, a ordenar coisas no tempo, né? Assim, primeiro aconteceu uma coisa, depois outra, não é? Nós aprendemos a mexer com o corpo, com a mente, com a nossa gestualidade, as cores, as artes de uma maneira geral, devemos aprender música e tudo aquilo que, de alguma maneira, eu diria que todas as escolas deveriam
permitir que os alunos convivessem. E a geografia é uma delas, não é? Assim, esta relação que nós temos com o nosso próprio estar no mundo. Assim, onde estou? Esta é a pergunta. Onde estamos nós, né? E o que é que significa estarmos onde estamos? O que é que significa estar no Brasil, em São Paulo, no planeta Terra, né? Que é totalmente diferente, digamos, de nesse final de semana estarmos no Texas, em Houston, por exemplo, não é? Quer dizer, uma coisa é viver as condições de São Paulo, outra coisa é viver uma tempestade como o que aconteceu nos Estados Unidos. Estar nos lugares é viver essas relações e ter a compreensão de como elas funcionam. Agora, essa reflexão também tem que ser mais gradativa para poder ser ensinada para os alunos, né, professor? Claro, porque claro, como tudo. Vão tendo níveis, né, de complexidade para conseguir ter esse entendimento do que o senhor falou agora, né? Sim, sem dúvida. Agora, veja, cada coisa tem o seu papel, Sim. não é? Quer dizer, se eu estou dando aula para uma criança de 6 anos, 5 anos, e o objetivo geral é que ela aprenda a transformar som em escrita, que ela aprenda que há uma associação entre aquela cor, aquele lápis, aquele papel, aquelas formas, em resumo, tudo isso, né, ela tem que ir dominando e aprendendo, desenvolvendo. A geografia tem o seu papel aí, não é? Que é o quê? Reconhecer as coisas, o lugar das coisas, não é? O nome das coisas, saber escrever o nome das coisas, saber desenhar onde elas estão. O que é uma coisa completamente diferente de um jovem de 18 anos, 17 anos, que precisa saber, para poder se posicionar no mundo, desde onde é que as pessoas gostam do mesmo rock que eu gosto, digamos, né? Até o porquê, afinal de contas, a Coreia do Norte lançou um míssil passando por cima do Japão, e se nós realmente vamos enfrentar uma guerra nuclear ou não. Então, estar no mundo, né, que é uma reflexão aos 18 anos e aos 5 anos é outra. Mas este processo, assim como aprender a língua portuguesa, a literatura, a música, é sempre um processo, é sempre digamos assim, uma exposição cada vez mais complexa, né? Dependendo da idade, dependendo do desenvolvimento, da cultura, dos povos, né? A escola vai ter que acompanhar isso. Tem uma pergunta difícil agora, viu? Diga. Há quem afirme que a geografia serve, antes de mais nada, para fazer guerra. Okay. Tá? Isso é fato mesmo? Existem pessoas que pensam e acreditam nessa linha? E no complemento da pergunta, estaria certo o geógrafo francês Yves Lacoste em afirmar que a geografia escolar não passa de uma disciplina, é dele as palavras, professor, enfadonha, é isso mesmo? No final dos anos 70, meados dos anos 70, já faz algum tempo, não? O geógrafo o Lacoste, é um geógrafo que vive hoje na França, e já há muitos anos está lá, não? Ele trabalha, é uma pessoa muito reconhecida no campo da geopolítica. E ele escreveu um livro que, quando foi publicado no Brasil, foi publicado justamente com esse título, que é uma tradução do livro dele, do francês. A geografia serve, antes de mais nada, para fazer a guerra. E o Lacoste dizia claramente no livro dele o seguinte, que existiriam 3 geografias. Uma dos militares, cujo objetivo é conquistar os lugares. Outra dos grandes empresários, cujo objetivo é ter o controle sobre os lugares, a produção e enriquecerem. E outra que é a geografia dos professores, cujo objetivo é enganar as pessoas e não ensinar as coisas como elas são. E, portanto, ele chega a essa conclusão de que a geografia, na verdade, como disciplina escolar, é uma coisa enfadonha, é uma coisa de ficar decorando rios e decorando nome de países e, bom, em suma, um monte de decorebas de todos os tipos. Né? Isso está na literatura, isso faz parte da história da geografia. Né? No Brasil, esse livro teve um papel muito importante. O que me parece hoje é que pensar nesses termos é simplificar o problema, não é? Quer dizer, é claro que durante muitos anos, e em muitas escolas, e talvez ainda hoje, muitos professores ainda entendam que ensinar geografia é ensinar nome de países e capitais. Bacias hidrográficas, seja lá o que for. Mas, de qualquer forma,
A grande questão é que não é só a geografia que é uma disciplina que exige que você memorize. Todas as disciplinas, de alguma maneira, exigem o desenvolvimento da memória. E isso é uma questão importante. Não dá para você saber matemática, não dá para você saber física, química, se você, de alguma maneira, a sua memória não está associada a uma certa racionalidade. Aprender geografia também exige isso. Não é? Se ela é enfadonha ou não, isso depende muito da relação, da escola, do tipo de material que você está usando, do tipo de objetivo que o professor tem. Não é? Mas eu diria que a geografia, na verdade, ela é uma disciplina extremamente instigante, não? Porque, de alguma forma, você pensar na sua relação com as pessoas do mundo e como vivem as pessoas no mundo e que papel você tem é algo... Justamente que de encontro com essa questão que a gente estava falando da profunda reflexão. Exatamente, exatamente. Não tem como, se você entra nesse caminho, pensar em algo enfadonho. Uma coisa enfadonha, né? Exatamente. Agora, claro, existem professores que são capazes de contar a melhor história do mundo de uma forma muito chata. Sim. Não, assim, e outros podem contar a mesma história de uma forma incrível. Claro, mas aí não é, o problema não é a geografia. É a geografia, não é, são os seus recursos, exatamente. Né? A sua criatividade. O como você entende aquele objetivo. Não é? Como assim, você se preparou para mostrar aquele conteúdo, né? Sim, exatamente, essa é a ideia. Essa é a ideia central. Não é? Professor Douglas, por que a geografia, então, se tornou uma disciplina escolar presente no currículo da maioria das escolas do mundo? Olha, na verdade, a geografia, como nós conhecemos hoje, ela entra na escola junto com a escola, né, moderna. A escola moderna, ela surge na Europa e o objetivo, de alguma maneira, é convencer as pessoas que elas não pertencem exclusivamente às suas aldeias, ou aos seus clãs, ou seus pequenos ducados, ou seja lá o que for. Existe alguma coisa no século XVIII, XIX, que domina a Europa e vai dominar o mundo, que é a ideia de Estado Nacional. Então, é preciso convencer as pessoas que elas vivem na Inglaterra, por exemplo. Elas não sabiam disso no século XVIII, não? Os franceses precisam ser convencidos de que a França existe e que eles vivem na França. Ainda hoje é preciso convencer as pessoas na Espanha de que eles vivem na Espanha, ok? E assim por diante, não? Da mesma maneira como hoje nos países africanos a escola tem um papel fundamental de convencer as pessoas de que elas não pertencem somente a uma tribo, mas pertencem a um país, não é? No caso do Brasil, não é? O Brasil, no final do século XIX, começo do século XX, a ideia, quer dizer, o próprio Estado brasileiro mal sabia qual era a geografia do Brasil. Né? E somente com Getúlio Vargas e a criação do Instituto Brasileiro de Geografia, e depois Geografia e Estatística, antes existiam algumas outras maneiras, né, de se discutir a geografia do Brasil, de se produzir, mas se conhecia muito pouco. Não é? A cartografia do Brasil, da forma como a gente entende ela hoje, é uma coisa muito recente. Não é? Então, convencer as pessoas lá do Oiapoque até o Chuí, né? Assim, num país de mais de 200 milhões de habitantes espalhado por uma área imensa, né? De que você vive num único lugar, né? Quer dizer, não é simples. Veja, tem uma coisa que eu sempre digo, eu falo assim, a quantidade de pessoas aqui em São Paulo que conhece o Acre é muito pequena. Não é? Assim, algumas pessoas podem até imaginar que o Acre não existe, que é uma ficção, mas assim, de fato, ele existe. As pessoas estão lá, aquilo é um processo. Mas assim, por que afinal de contas nós temos uma relação com o Acre? Quem é que diz? Nós nunca fomos lá, ou a maioria de nós nunca foi. Nós não conhecemos os acrianos. Mas se tirarem o Acre do mapa do Brasil, nós vamos ter um profundo estranhamento. Porque, na verdade, aprender a geografia é aprender a ver o mundo por via desses símbolos. Então, o mapa do Brasil ele tem aquele formato. Né? O Acre está lá, o Amapá está lá, Roraima está lá, o Rio Grande do Sul está lá, São Paulo. Bom, e aí você olha, se alguma coisa desaparecer, você fala, nossa, roubaram as terras brasileiras. Assim como esse grande embate que nesse momento nós estamos vivendo em relação à Amazônia e tal.
Então, dentro desta condição, quer dizer, a geografia vai ter um papel fundamental na constituição dos Estados nacionais, no mundo inteiro. E ela vai se transformar, então, numa disciplina, assim como a história, que vai contar, então, os heróis daquele povo, né, para dar orgulho a todos, digamos assim. A geografia será aquela que vai delimitar e vai dizer, você vive nesse país. Assim. A geografia vai ter esse papel, pelo menos até os anos 50 do século passado, fundamentalmente esse papel. Por isso ela existe no mundo inteiro, em praticamente todas as escolas. Né? Porque todos os países precisam ser reconhecidos pelos seus povos, digamos assim. E seria possível, então, compreender o porquê que alguns governantes estariam interessados em que a geografia deixe de ser uma disciplina obrigatória no ensino médio? O Brasil está vivendo este momento. Não? Há uma certa, digamos, uma certa proposição governamental, né, por parte do Ministério da Educação, de que no ensino médio a geografia não seja mais uma disciplina obrigatória. Acho que vamos considerar que são opções políticas. Não é? Quer dizer, a partir dos anos 50, quando você vai, vamos dizer assim, ultrapassando este limite de uma geografia cujo objetivo é o puro reconhecimento, o ensino da geografia também passa a ser mais do que um reconhecimento de que você pertence a um país, mas também uma ferramenta de reflexão crítica sobre o que você vive, como é o seu país, o que é que você pode fazer ou deixar de fazer, não é? Então, assim, ao mesmo tempo em que é uma disciplina que se difunde pelas escolas a partir da ideia de se construir um certo tipo de nacionalismo, ela hoje é uma disciplina que tem por objetivo questionar, inclusive, essas possibilidades. Então, bom, digamos que nesse momento há uma certa resistência, né? Quer dizer, pensando em termos das dificuldades políticas que alguns países passam, que o nosso está vivendo nesse momento, esta condição, digamos, da crítica dentro da escola começa a ficar complicada. Então, existe uma outra questão também que eu acho que é importante, que é alguns pedagogos, algumas pessoas muito vinculadas à educação, imaginam que a única maneira de você educar alguém é ensinar a língua portuguesa e matemática. E é como se você, e aí eu vivo dizendo a mesma coisa, é como se você ensinasse uma gramática sem ter um assunto para falar, né? Quer dizer, não basta você saber as palavras os dicionários sabem, não? Assim, mas juntar as palavras no dicionário não vira um romance, não vira um texto, não é? Assim como se você não souber geografia, você pode saber todas as palavras do mundo, mas você não sabe como falar do mundo. Não é? Da mesma maneira que você não pode não saber história, não pode não saber música, não pode não saber aquelas, digamos assim, aqueles que são os fundamentos da construção da nossa cultura, da nossa ideia, né, de mundo civilizado, de quem somos, né, as nossas identidades. Não é? Então, tudo isso é fundamental. O fundamental não é só, diria, acho que um grande pedagogo francês, que foi o Freinet, e ele dizia assim: se nós ensinássemos uma criança a falar ensinando primeiro a gramática, ela jamais falaria. Não é? Quer dizer, é de fundamental importância que você tenha assunto, senão você não tem, de nada adianta. E a geografia é o assunto, essa é uma questão fundamental. Papo com o autor de hoje, recebendo o professor Douglas Santos. Estamos falando sobre a importância da geografia. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua observação aqui para a nossa conversa. Já recebemos 2 perguntas, professor. Como que o conhecimento geográfico pode auxiliar os movimentos sociais na construção de outro espaço social? Assim como qualquer outro conhecimento científico, não? A geografia tem a sua especificidade. Quer dizer, uma delas, existem, só a título de exemplo, né? Existem movimentos, aqui em São Paulo, por exemplo, se desenvolveu isso durante muitos anos, não sei exatamente como anda agora, mas de reunir jovens cujo objetivo é cartografar os seus bairros
e dominar minimamente as técnicas do geoprocessamento, fazer mapas no computador, com todos os equipamentos, digamos, urbanos que existem nos bairros, e construir, então, a possibilidade de reivindicar, de saber como é, onde estão as coisas, onde está, desde os lugares perigosos onde eu não devo ir, até os lugares onde moram os meus amigos, onde estão as coisas. Bom, de alguma maneira, reconhecer que uma parte considerável dos nossos bairros não tem uma praça. E se tem, ela está mal cuidada, não é? Quer dizer, de que nós precisamos de uma cidade que tenha urbanidade. Nós não podemos continuar vivendo em cidades como muitas que existem no Brasil, que simplesmente não tem calçadas, não tem... Então, a questão indígena é uma outra questão. Assim, recentemente eu cheguei a ver alguns mapas feitos, que foram elaborados por populações indígenas, de como eles reconhecem a sua própria formação como aldeia e o que está no seu entorno, as coisas. Tudo isso é um reconhecimento que nós temos de nós mesmos. E, nesse sentido, reconhecer a nós mesmos e saber qual é o poder que nós temos de construir a nossa vida é que, não só a geografia, mas que faz da geografia uma ferramenta importante para os movimentos populares. Mas todo conhecimento é importante, não é? A geografia é só um deles. Não é? A próxima pergunta diz o seguinte: quando a geografia escolar naturaliza o Estado, não está fazendo essa geografia dos professores a que o Lacoste se refere, contando uma ficção? A ideia do Lacoste é essa mesmo, não é? Assim, vamos imaginar, o que ele está chamando de naturalização, me veio uma imagem, não é? Que é a ideia do que você chega em algum lugar, tem um mapa mundi com os países todos do mundo, não é? Parece a coisa mais natural do mundo, não é? Não dá para imaginar que aqueles países estão lá há menos de 100 anos, não é? A grande maioria deles. Alguns não têm nem 20 anos, não é? E que essa é uma construção da sociedade. E que, assim, esses mapas são intitulados de mapas políticos. Complicadíssimo isso, porque se fosse um mapa, digamos, da reivindicação das mulheres no mundo, seria um mapa do movimento feminista e não político. É como se essas reivindicações não fossem políticas, como se a política fosse só o Estado. E isso é um processo de naturalização do Estado. E o Estado não é uma coisa natural, o Estado é uma coisa socialmente construída. Não é? Então, efetivamente, quando o Lacoste faz a sua crítica, ele está falando de uma geografia que só tem essa abordagem. Okay? Mas, assim, mesmo naquela época, né, que nos anos 70, na França e fora de lá, assim como hoje, a geografia não tem só essa abordagem. Não é? Quer dizer, a ideia de que o Estado não é uma coisa natural, acho que a primeira vez que aparece com contundência na literatura geográfica já é no século XIX. Não é? Então, isso não... digamos assim, acho que o Lacoste, no limite dos exemplos dele, ele tem lá suas razões, mas o que acontece é que a gente não pode se limitar a isso e não pode imaginar que não é possível mudar isso, não? Quer dizer, que nós não podemos conversar com os professores, que nós não podemos produzir material didático que tenha outras leituras e que permita, então, uma outra relação com os alunos, que respeite o desenvolvimento do aluno, não é? Que esteja, digamos assim, que construa um diálogo com um aluno de 10 anos, diferente do diálogo que você tem que construir com um aluno de 15, 16, 17, não é? Porque são perspectivas diferentes, e todas elas extremamente dinâmicas, todas elas, não é? Então, assim, acho que uma das coisas mais importantes que o Lacoste fez foi nos tirar da zona de conforto. Porque a hora que nós lemos aqui, nós falamos, nossa, será que ele tem razão? Não é? E isso foi importantíssimo para uma época. Não é? Mas hoje a gente entende, fala, nossa, mas nós temos a condição, né, de fazer diferente. Né? Temos a pergunta do Leon Ferraz. Leon, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Ele fala sobre geografia cultural. O professor poderia dar um exemplo de aplicação, uma aula diversificada para o ensino médio? Acho que tem, assim, fazendo só para mexer com as palavras, ok?
acho que a gente poderia, ao invés de pensar numa geografia cultural, porque toda geografia é cultural, não é? Numa geografia das culturas, não é? Ou das expressões culturais, digamos assim. O que significa que os diferentes povos, com as suas diferentes línguas, com as suas diferentes músicas, com as suas diferentes vestimentas, alimentos e tradições, são localizáveis, isto é, eles existem em lugares específicos, né? Eles criam seus guetos, criam seus países, criam as suas relações. E nesse sentido, ter os elementos culturais como identificadores dos lugares é uma coisa de fundamental importância. Agora, quando nós pensamos do ponto de vista do ensino médio, nós temos de pensar as contradições que isso traz. Porque nós precisamos pensar que, ao mesmo tempo que em determinados lugares você tem tradições culturais quase que tribais, digamos assim, isso não significa que naquele lugar não exista uma televisão, que naquele lugar não exista ninguém com um telefone celular, não é? E que, portanto, estes confrontos de diferentes culturas, tecnologias, comportamentos, eles estão colocados quase que para o planeta como um todo. Eu diria que no ensino médio, pensar do ponto de vista da cultura é pensar do ponto de vista dessa contradição. É mostrar, então, que, ao mesmo tempo que a sociedade ocidental, se é que a gente pode chamar assim, ela faz lá hoje críticas até ferozes, nós vivemos aqui com medo dos muçulmanos e em alguns lugares, inclusive, como já aconteceu na França, de impedir mulheres de burca de ir para escolas, meninas e coisas desse gênero, mas ao mesmo tempo nós sabemos perfeitamente que grandes indústrias de vestimenta já produzem burca para vender nas lojas, não? Quer dizer, então, assim, essas coisas, elas existem, não é, enquanto uma sociedade de caráter planetário. Mas não é que ela é planetária porque ela é igual em qualquer lugar. Ela é planetária porque se realiza de forma diferente em cada lugar. É isso que dá identidade, não? A dimensão cultural é fundamental para se entender a geografia. Né? Bom, eu quero só também fazer um agradecimento das perguntas anteriores para a Daniela Barroso e o Denis Fernandes da Costa. Obrigada, Denis, obrigada, Daniela, pela participação de vocês aqui com a gente na nossa conversa. E claro que a gente continua aguardando a participação de todos que estão nos acompanhando. Professor Douglas, são muitos anos já, né, de carreira, de experiência. O que dá para dizer que é o grande desafio de mudanças da forma de ensinar? Porque tudo estamos em constante mudanças. O que dá para dizer para os professores que estão nos acompanhando que tenha sido um desafio e de repente até uma dica de tanta experiência, de tantos anos na sala de aula? Olha, acho que assim... No ensino da geografia, claro. Sim, claro, mas acho que a geografia, acho que a primeira coisa que nós pensamos há muitos anos, não é? Assim, você falou muitos anos de carreira, já estamos aqui há uns 40 anos nessa luta, mas nesse processo como um todo, acho que a primeira coisa que nos veio à mente é a necessidade de sermos o melhor professor de geografia possível. Assim, mas a vida, a experiência foi nos mostrando que para que a gente possa ser o melhor professor de geografia possível, nós temos de entender que a geografia é uma disciplina da escola. E, portanto, nós precisamos colocar a geografia a serviço dos objetivos da escola. Essa é a questão fundamental. Nós não entramos no ensino médio, no ensino fundamental, para formar geógrafos. Nós entramos para que o objetivo da escola como um todo se realize. Então, quando nós estamos pensando numa criança de 5, 6 anos, e o objetivo da escola é ensinar a ler e escrever, ensinar a geografia está a serviço de aprender os rudimentos do letramento, né, desse processo de alfabetização, vamos chamar assim. E quando nós pensamos, digamos assim, na complexidade da formação de um jovem, a necessidade que ele tem de desenvolver a capacidade de construir conceitos, ele tem que fazer isso em física, em química, em biologia, em matemática e em geografia. Então a geografia está a serviço disso. Talvez essa descoberta tenha sido uma das mais difíceis da gente fazer. A segunda questão é que para fazer isso, como fazer? Não é? Quer dizer, como é que a gente faz para fazer? Acho que uma questão importante
dessa nossa jornada é dizer o seguinte: é preciso que o jovem, no caso do ensino médio, que é essa nossa discussão aqui agora, que o jovem tenha a condição, em primeiro lugar, de se apropriar de um pensamento, em segundo lugar, de testá-lo e depois de construir o seu próprio. Então, este movimento que envolve a necessidade de olhar um mapa, mas não só olhar o mapa, ele tem que escrever sobre o que ele vê. E depois que ele escrever sobre o que ele vê, talvez tenha a possibilidade de fazer outro mapa, cheio de rabiscos, não necessariamente um mapa tecnicamente perfeito, mas a necessidade de ir mudando as linguagens, de poder ver o mundo, ver o seu entorno, não é? E entorno, quando eu digo, é entorno o bairro, entorno o mundo, não é? Então, acho que este exercício é que, de alguma maneira, ele vem sendo apropriado pelo ensino da geografia nos últimos 30 anos, aproximadamente, e que tem dado, na melhor das hipóteses, resultados muito interessantes, né? Então, assim, acho que o grande avanço para nós é isso, é conseguir juntar essas duas coisas. A ideia de escola com a ideia de uma disciplina. E colocar essa disciplina, então, a serviço, não é? Portanto, sem texto, sem mapas, sem discutir o clima, o relevo e, ao mesmo tempo, a sociedade. Sem isso, não tem como ensinar geografia, né? Não faz sentido hoje em dia isso. Temos a pergunta da do Roberto Moraes, aliás, falando sobre geopolítica, como o professor poderia trabalhar a área da geografia de uma forma mais clara para os alunos do ensino médio? Obrigada pela sua participação. Bem, acho que vai depender. Vou dividir aqui o primeiro, segundo e o terceiro ano. São 3 movimentos diferentes. Acho que uma das questões da geopolítica do primeiro ano é estabelecer quais são os interesses que existem e quem tem esses interesses na nossa sociedade, para se apropriar de uma dinâmica que não é a nossa dinâmica, não é a maneira como nós vivemos, mas é a dinâmica da rocha, a dinâmica do petróleo, a dinâmica do clima, a dinâmica do solo, não é? Quer dizer, como é que nós entendemos isso? Como que diferentes dinâmicas, uma rocha são milhões de anos para se transformar, e nós nos transformamos em horas, não? Assim, e esse confronto, esse conflito, que vai colocar, então, em guerra o Oriente Médio, ou a África, ou mesmo, nesse momento, a Venezuela, vamos dizer assim. Quer dizer, justamente esta conjugação de fatores, acho que seria o ponto de partida. Não é? O segundo ponto de partida vai envolver justamente como nós organizamos o nosso trabalho. E, portanto, o que é que significa a presença da ideia de mercadorias, né, organizando países com bilhões de pessoas como a China e outros países relativamente, com uma população, né, relativamente menor, como no caso dos países latino-americanos, alguns deles, ou africanos, ou seja lá. E, num terceiro momento, a ideia de política no seu sentido mais lato, isto é, em que medida nós nos organizamos na forma de Estado e que conflitos isso traz. Isto é, o que é, no final das contas, o terrorismo? E quem é terrorista? Para quem? Não é? Quer dizer, acho que uma das questões fundamentais da geopolítica na escola é o desmonte dos preconceitos, em todos os sentidos. E nesse sentido, então, você ter justamente uma outra leitura do que é ser muçulmano, do que é ser cristão, do que é ser índio, do que todas essas relações, né? E o essas que é nomenclaturas que estão cada vez mais presentes aí nos jornais, né? Nas conversas até dos próprios alunos acompanhando os acontecimentos pelo mundo. Né? E que vai... E como essa informação é trazida, né? Pois é, esse é o problema, não é? Então, esta ideia de que eu não posso ensinar geografia, eu vou falar dos tuaregues, por exemplo, no deserto. Não me basta uma fotografia de um monte de gente montado num camelo andando pelo deserto. Eu preciso saber onde é o deserto, preciso saber que dinâmica é aquilo e que vida se constitui daquele. E por que as pessoas resistem.
Por que que ninguém, ou digamos assim, não ninguém mais, por que que milhões de pessoas não querem viver como eu vivo? Sabe? Assim, por que que, afinal de contas, nem todo mundo quer ser como os norte-americanos, ou como os europeus, ou como os brasileiros? Nós nos achamos tão simpáticos, não é verdade? Mas assim, por que que, afinal de contas, as pessoas querem viver outras vidas? E que direito elas têm nesse sentido? Então, justamente este movimento, não é? Que é um movimento, diria, relativamente recente da humanidade, um movimento que vem do século XIX e que vai se constituir efetivamente depois da Segunda Guerra Mundial, que é a ideia de que as pessoas têm o direito de garantir as suas identidades. Mas em que medida isso é possível? Não é? Quer dizer, e o que é que nós devemos fazer para isso? Estão certos na tentativa de preservar suas identidades, vamos dizer assim, aqueles grupos do Boko Haram, por exemplo, que vão sequestrar 120 meninas porque estão dentro de uma escola católica e os católicos são exploradores e assim por diante? É isso mesmo? Não é? O que é essa preservação? Porque tudo isso é uma grande discussão e muito difícil de se concluir. E acho que a geografia ela tem tudo para fazer isso sem se tornar uma coisa ortodoxa, carregada de verdades prontas, né? Mas que permite, então, o domínio de informações e o desenvolvimento da maturidade. Né? Acho que é essa... De uma conclusão, né? de uma definição a respeito. Isso. Professor Douglas Santos, muito obrigada. Estamos chegando ao final da nossa conversa. Que Algum prazer. recado? Acho que o recado para todos os professores de geografia é bastante tranquilo. Assim, nós somos responsáveis por um tipo de conhecimento que, de alguma maneira, vai ter o nome de geografia no próprio processo de constituição do que nós chamamos de sociedade ocidental. E como professores de geografia, o que nós ensinamos, na verdade, é a maneira como nós entendemos o mundo, né? E, portanto, a responsabilidade é imensa. Assim, claro que ensinar física é também como nós pensamos o mundo e assim por diante, mas a geografia, ela, de alguma maneira, lá nos seus alguns milhares de anos de discussão, carrega essa responsabilidade, né? Assim, e é nesse sentido, então, que eu acho que a gente deve entrar numa sala de aula, né? Com o objetivo de Elucidar essas ideias, esses e criar problema para os nossos alunos, né? Assim, criar um problema. Criar problema para os nossos alunos. Acho que o nosso papel realmente é infernizá-los, não é? A gente não pode deixar eles calmos, não é isso? Obrigada. É isso. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você, obrigado a todos. Bom, então caso você queira rever um trecho ou a nossa conversa toda, o vídeo vai ficar disponível lá na página da editora. Curta a página e fique ligado em todas as novidades que estão sendo preparadas para vocês. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. Até mais.